أهلا وسهلا يا جميع المجد لله دايما لله. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a Deus seja a glória, sempre a glória. Queridos, o evangelista Lucas, ele foi bem meticuloso, trabalhou bastante para trazer as boas novas destinadas a Teófilo, amigo de Deus. Pesquisou, detalhou e assim escreveu o Evangelho segundo Lucas. Da mesma forma, ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas tinha como objetivo mostrar quem era Jesus e fazer isso de maneira detalhada, de maneira rica, para que quem fosse ler pudesse ter noção, e não apenas noção, pudesse conhecer de maneira profunda quem é Jesus. E da mesma forma, ao escrever o livro de Atos, a intenção era mostrar como a palavra de Deus sai de Jerusalém e chega até aos confins da terra. Nós somos convidados nessa noite a abrir a palavra do Senhor neste livro, o livro de Atos, capítulo de número 9. E nós vamos proceder à leitura dos versos de número 1 ao de número 22. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de número 1 ao de número 22. É um texto bastante conhecido dos irmãos, mas neste texto nós vemos de maneira extraordinária a operação de Deus. O nosso projeto é chegar até na Síria, mas não existe nenhum lugar no mundo onde Deus não tenha chegado primeiro. E eis que Deus vai na frente, em todos os lugares. E também pessoas, seguindo a Deus, vão nessa caminhada. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, alvo também da nossa reflexão. Aqueles que puderem estão convidados a se colocarem de pé para a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1 ao de número 22. A Bíblia diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós. Obrigado ao Senhor pela instrumentalidade do teu servo Lucas, que escreveu o Evangelho mostrando quem é o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque este mesmo discípulo, servo do Senhor, escreveu este livro de Atos, que mostra como a igreja sai de Jerusalém e chega até aos confins da terra. Obrigado, ó Pai, porque neste capítulo de número 9, nós vemos a ação poderosa do Senhor na vida do eleito do Senhor. Que neste momento, neste lugar, os nossos olhos estejam abertos para a palavra do Senhor e que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes de tal forma que a palavra do Senhor surta efeito na minha e nas nossas vidas aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos ou irmãs. Não tem nenhum lugar do mundo onde Deus não tenha chegado primeiro. Nós estamos a caminho da Síria, a caminho também de Damasco. Mas existiu alguém que a Bíblia diz aqui, chamado Saulo, que também estava a caminho da Síria, a caminho de Damasco. Eu os convido neste momento para que olhemos rapidamente a Síria, Damasco. Não a Damasco destruída, mas a Damasco que contém pessoas eleitas por Deus e que estão aguardando a palavra chegar por lá. Vamos verificar este filme.
Pois bem, observando de maneira específica o versículo de número 15, nós podemos encontrar aqui o próprio Deus falando, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Observando o versículo de número 15, eu quero convidar os irmãos para que pensemos nessa noite sobre a dinâmica de Deus na vida do eleito. A dinâmica de Deus na vida do eleito. Quem era Saulo? Saulo era alguém da região de Tarso. Dizem alguns historiadores que Saulo provavelmente era filho de um comerciante que trabalhava também com redes, mas que tinha uma intensa atividade social. Como a região de Tarso era beira-mar naquela época e enfrentava constantes ataques dos piratas, e como essa região era dominada por Roma, Roma contava com cidadãos para a defesa da região de Tarso. E dizem alguns que o pai do apóstolo trabalhou no sentido de ajudar a defender Tarso da ação dos piratas. Por conta disso, ele recebeu a cidadania romana. Este homem era um homem que também tinha uma inteligência extraordinária. Descendente da tribo de Benjamim, seu nome Saul, também Saulo e posteriormente Paulo, é o mesmo nome, da mesma tribo de Benjamim. Este homem era um homem inteligente, era um homem que tinha condições financeiras. O pai dele tinha dinheiro e por isso o enviou para Jerusalém, para que estudasse aos pés do homem mais intelectual daquela época na área da religião judaica. E ele então teve a oportunidade de estudar aos pés de Gamaliel, alguém que conhecia muito bem a lei. Saulo então teve esse privilégio de sair daquela região, de ir para Jerusalém e de ter como professor Gamaliel. E também, por ser alguém muito inteligente, ele começou a se informar e a gostar da fé e se tornou um ferrenho defensor da fé. Alguém que queria defender a sua fé com unhas e dentes, por assim dizer. E nessa ação, ele pega cartas e se dirige a Damasco. Damasco ficava a mais ou menos 230 quilômetros de Jerusalém. Mas Saulo, juntamente com um grupo armado de soldados, segue para a cidade de Damasco, também conhecido como Cidade do Sol. No árabe, o nome Damasco também é Sham, da onde vem a raiz do nome Shams, que é sol. E curiosamente, meus amados, este homem que sai para defender a fé, prender-os do caminho, porque ele descobriu que muitos dos chamados cristãos haviam saído de Jerusalém e estavam em Damasco. E ele recebeu autorização para ir até lá. E este homem era um eleito de Deus. E na sua dinâmica, Deus vai fazer algumas coisas. A primeira coisa que Deus faz na vida deste homem é que este homem vai experimentar da parte de Deus um processo de libertação. Queridos, era mais ou menos meio-dia e ele estava a mais ou menos 12 quilômetros de Damasco, juntamente com aqueles soldados com o objetivo de prender os cristãos. Aquele homem, exatamente no momento do sol a pino, aquele homem tem um encontro marcante com alguém que é muito maior do que o sol, alguém que brilha muito mais do que o sol, alguém que quando chega faz diferença efetiva na vida daqueles que ele mesmo escolheu. Eis que Saulo vai ser liberto. Naquele momento diz a palavra do Senhor, e aqui nós vamos acompanhar na Bíblia, versículo de número 4, e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí nós vamos vendo a narrativa, versículo de número 6, vai mostrar que aquele homem, após ouvir a resposta de que era Jesus a quem ele perseguia, o verso 6 diz: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer.
Versículos de número 17 e 18 vão mostrar. Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O verso de número 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e permanece em Damasco e vai por aí em diante. Meus amados irmãos e irmãs, existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, o mesmo que agiu no caminho de Damasco naquele tempo. É um Deus que age nos dias de hoje e tem o mesmo poder para gerar libertação. Este homem tinha algumas características que nos impressionam. Ele era religioso, ele era inteligente, ele era influente, mas este homem era cego espiritualmente. Isso quer dizer, meus amados, que religião não salva ninguém, inteligência não salva ninguém, influência não salva ninguém, habilidades particulares não salva ninguém, religiosidade, ativismo, atributos pessoais não salvam. Mas existe um Deus todo-poderoso que tem condições plenas de libertação. E ele vai agir na vida de um assassino, ele vai agir na vida de um homem violento, ele vai agir na vida de uma pessoa que gerava susto e pavor para todos aqueles que o conheciam. Esse Deus é um Deus que gera libertação. A dinâmica de Deus na vida do eleito, ela gera libertação, seja aqui, seja ali, seja acolá. Essa é uma das primeiras ações na dinâmica de Deus na vida do eleito. Fica para você a advertência: religiosidade não salva, ativismo não salva, dons particulares não te salvam, o ato de estar presente na igreja não te salva. O que te salva é a ação soberana de Deus na vida. E quando isso acontece, as coisas realmente mudam, as coisas realmente ficam diferentes. Primeira ação da dinâmica de Deus na vida do eleito é libertação. A segunda ação que o texto também nos mostra é a inclusão no corpo de Cristo. Se a gente observa, e observaremos, versículos de número 13 ao de número 19, nós vamos ver Deus falando agora com Ananias. E Ananias era alguém que pode representar muito bem a igreja presente ali, ele juntamente com os discípulos que vão aparecer no versículo de número 19, é a igreja ali presente na região de Damasco. Veja o que diz o texto. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o versículo de número 11, se você olha um pouquinho antes, você vai ver: o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai na casa de Judas, procura por Saulo. E assim existe toda uma instrução para aquele homem. Aquele homem, então, é incumbido de incluir o assassino, o religioso, o perseguidor, no corpo de Cristo. E ele, apesar da relutância, ele vai. Queridos, isto é algo interessante. Existe a ação de Deus e sempre ela é soberana, e Deus está agindo. Mas existe também a responsabilidade da igreja, da qual Jesus não tem vergonha de se identificar com ela. Se a gente olha o versículo de número 4, o versículo de número 5, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Saulo perguntou. Veja que Jesus mesmo se identifica com a igreja. E a igreja aqui presente em Damasco, a liderança da igreja e a igreja como um todo, é colocado um desafio de incluir aqueles que Deus já elegeu. É responsabilidade da igreja incluir aqueles eleitos de Deus que estão por aí. Veja que há alguns problemas. Apesar do receio, Ananias estava receoso. Apesar das diferenças intelectuais, de status, meus amados, Ananias vai obedecer a Deus. Mas existe um grande problema que tem
acontecido, o que está presente na vida da igreja atualmente, e que tem impedido a igreja de incluir aqueles que Deus mesmo já elegeu, é o medo. A igreja hoje tem medo do diferente. A igreja hoje tem dificuldade para se relacionar com aqueles que Deus quer trazer para incluir no corpo. A igreja tem medo do drogado, tem medo da prostituta, tem medo do pedinte, e tem medo de uma série de outras pessoas, que são também pessoas que Deus ama, que são pessoas também que Jesus morreu por elas, e a igreja não acolhe, não inclui por medo. É claro que é preciso fazer as devidas considerações, mas, meus amados, quando a igreja começa a olhar mais a realidade e menos o Senhor, nós podemos ver na vida de Ananias, que era alguém que tinha intimidade com Deus, ele podia falar diretamente com Deus, Deus falava pessoalmente com ele, e essa intimidade permitiu-o a ouvir e obedecer a Deus. Mas a igreja hoje, em termos gerais, ela tem dificuldade para incluir os que Jesus já elegeu, porque ela não sabe quem é, e ela tem dificuldade, está com medo de doar um copo de água fria, está com medo de se aproximar, está com medo. E esse medo tem atrapalhado a igreja de ser um instrumento de acolhimento, porque Deus podia fazer isso por si, sozinho, todas as coisas, mas Ele dá esse privilégio para o Ananias, para os demais discípulos, para que eles acolham aquele que já foi eleito por Deus. Deus sempre faz a parte toda, mas Ele dá oportunidade para a igreja participar. Mas a igreja está com medo, e pelo fato de estar com medo, a igreja tem sido mais um instrumento para juntar gente igual, e ficar todo mundo satisfeito. E numa época de relacionamentos superficiais, a igreja não tem desempenhado o seu papel como poderia desempenhar com as devidas proporções, porque está com medo. Eu quero te dizer uma coisa, igreja: o amor lança fora o medo. Se o medo está maior do que o amor, está em alguma coisa errada com a igreja. O amor lança fora o medo. E a gente deveria temer não o assassino, é claro que a gente teme, a prostituta, o diferente, o excluído, a gente teme estes, mas o nosso temor maior não são destes aí. O nosso temor maior deveria ser daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, e o nosso foco está errado, e pelo fato do nosso foco estar errado, a igreja não tem cumprido com a sua responsabilidade, e tem sido apenas mais um grupo, que não faz diferença nenhuma na sociedade na onde ela está inserida. Deus tem os seus eleitos aqui, como Deus tem os seus eleitos na Síria, como Deus tem os seus eleitos em diversos locais do mundo, mas Deus conta também com a igreja como instrumento de inclusão. Que os irmãos, que a igreja desperte para isso e olhe mais para Jesus. Olhe mais para Jesus e deixe que o amor seja maior do que o medo, porque o amor deve ser maior do que o medo, e não o medo maior do que o amor. Ananias tinha essa dificuldade. Por conta de todas estas características do apóstolo, que não era assim das melhores, porque naquele tempo ele ainda não era apóstolo, pelo menos eles não sabiam que Jesus já havia chegado na vida dele. Então a inclusão no corpo de Cristo é uma ação da dinâmica de Deus na vida do eleito, e nesta ação ele usa a igreja como instrumento de inclusão e não de relacionamentos superficiais, mas uma estrutura que inclua aqueles que estão fora, por mais violentos e perigosos que aos olhos humanos eles sejam, por eles também Jesus morreu. A terceira ação que a gente pode ver da dinâmica de Deus na vida do eleito é a missão, sem sombra de dúvida. Meus amados, quando a gente olha na vida deste homem, e isso não é só para ele, não. Isso é para cada um que já foi escolhido por Deus e que faz parte da sua igreja. As responsabilidades, guardadas as proporções, é a mesma. A responsabilidade de fazer missão. Versículo de número 15 e 16, a Bíblia vai dizer, Jesus já disse, o Senhor lhe disse: este é para mim um instrumento escolhido. Para quê?
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos da terra, de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então nós temos aqui algumas questões interessantes. Deus tinha para este eleito dele, naquela localidade, naquele momento, Deus já tinha para aquele homem uma missão. E a missão era levar o nome para os gentios, para os reis, para os judeus. A missão era pagar o preço. Queridos, eu os convido para que olhemos, e eu vou lá agora, para a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 11, versos 22 a 33. 2 Coríntios 11, 22 a 33. Vejam o que diz respeito à questão de pagar o preço. Capítulo 11, 2 Coríntios, versos 22 a 33. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Meus amados, olha o preço. E aí nós saímos da questão da responsabilidade coletiva da igreja de acolher e passamos para a responsabilidade pessoal da missão. Existe uma responsabilidade coletiva enquanto igreja, mas existe uma responsabilidade pessoal minha e é sua também, e Deus vai te cobrar por isso. Você é responsável também. E guardadas as devidas proporções, porque o apóstolo Paulo é responsável pela escritura da metade do Novo Testamento. Ele instituiu igrejas, ele treinou liderança, ele estabeleceu as lideranças, pregou, instruiu, cuidou, falou com os reis, com os gentios. Mas nós temos individualmente a responsabilidade da missão. Você que já foi salvo por Jesus, você que já foi liberto por Jesus, você tem essa responsabilidade, ela não deve ser terceirizada para pastores, seminaristas, evangelistas e missionários, ela é sua também, na sua casa, no seu vizinho, na rua, no trabalho. Meus amados, vamos despertar para esta responsabilidade. O eleito de Deus, ele tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E pregar com vida e com palavra. A palavra que faz a diferença é a palavra do Evangelho. Essa que vai fazer diferença. É responsabilidade minha, mas é responsabilidade sua também. Não é uma ação terceirizada. Assim como Paulo tinha essa responsabilidade, cada um de vocês e de nós que já fomos libertos, temos essa responsabilidade. Meu amado, e quando você se propõe a fazer a missão aqui, existe um preço que vai pagar. E há preço sim. Quando você se envolve com gente, às vezes você vai ter que dar carona para essa pessoa, às vezes você vai ter que arrumar uma cesta básica para essa pessoa, às vezes você vai ter que encaminhar essa pessoa para algum órgão que cuida, por exemplo, da desintoxicação. Não precisa levar para sua casa necessariamente alguém que é viciado, mas você pode encaminhar essa pessoa para um centro de recuperação. Mas há trabalho, há alguma coisa, há um preço a se pagar.
Se você não está pagando o preço, é porque não está acontecendo. E se não está acontecendo, é porque você não está fazendo. E você tem que fazer, assim como eu tenho que fazer, porque Deus nos chama, Deus nos inclui, mas Deus nos envia para incluir outros. É responsabilidade nossa, e o nosso tempo é curto para que isso aconteça. Eu costumo dizer, e alguém já disse também, muitas pessoas dizem isso: quem quer fazer, arruma um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. Qual é a sua? Meus amados, a dinâmica de Deus na vida do eleito inclui isso. Inclui libertação, e independentemente de quem seja. O apóstolo Paulo, ou Saulo na época, era alguém que o povo olhava com receio, mas Deus agiu na vida dele, como pode agir na vida de um drogado e na vida de outros que carecem da ação dele, de um rico, de um pobre, de um rei, não interessa, porque ele é soberano para agir, é ele que está trabalhando, a prioristicamente Deus está trabalhando. Mas Deus, ele faz toda a parte, mas ele conta também com a igreja para incluir e com cada um de vocês para desenvolver a missão. Essa é toda a dinâmica apresentada neste capítulo: a libertação, a inclusão e a missão. Que Deus nos ajude a fazer a nossa parte, porque a dele sempre ele está fazendo. E nós vivemos uma época de muita gente apática, vivendo em igrejas como se fossem clubes, só aguardando a bênção e não cumprindo com a sua responsabilidade, nem de incluir e nem de fazer missão individualmente. Que o Senhor nos ajude a cumprir com a nossa responsabilidade. Experimentemos, pois, a dinâmica de Deus também na nossa vida, se de fato somos eleitos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Obrigado, ó Deus, pela vida da Síria. Obrigado, ó Deus, pela vida dos eleitos que o Senhor tem lá. Obrigado, ó Deus, porque o apóstolo Paulo foi, mas muito mais obrigado, porque o Senhor foi primeiro. Obrigado porque o Senhor é a luz que brilha e se destaca mais do que o sol do meio-dia. E quando isso acontece, a libertação vai acontecer. Meu Deus, se no nosso meio existem pessoas que não experimentaram a ação soberana e poderosa do Senhor, que o Senhor haja nessas vidas, para que haja também libertação. Ó Deus, que não haja cegueira espiritual. Ó Deus amado, que não haja confiança em obras, em intelectualismo, em guardar determinados preceitos. Ó Deus, que não haja confiança na religiosidade, mas no Senhor que faz a diferença e que gera a verdadeira libertação. Que sejamos todos nós, servos e servas do Senhor, libertos pelo Senhor. E se entre nós há alguém que ainda não experimentou esse poder libertador, nós suplicamos para que o Espírito Santo do Senhor atue nesta ou nessas vidas e gere a libertação que só o Senhor pode trazer. Meu Deus, também nós rogamos pela igreja, para que a igreja, a exemplo de Ananias, mesmo com relutância, tenha a sabedoria do alto para incluir aqueles que o Senhor mesmo já elegeu. Que a igreja seja um instrumento de bênção, de crescimento, para a glória do Teu nome, de discipulado. Meu Pai, que a igreja continue sendo este instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor mesmo, como Senhor da igreja, como cabeça da igreja, como alguém que não se envergonha de se identificar com a igreja, seja o condutor desta igreja no cumprimento do propósito e da dinâmica do Senhor. E também, Senhor, individualmente, que o Senhor fortaleça a cada irmão, para que vá como instrumento do Senhor e que leve a palavra àqueles que não a conhecem, que não tenham medo, esse medo estranho, diferente, mas que sejam fiéis ao Senhor. Meu Deus, que haja amor, que haja intimidade contigo, porque essas duas coisas, é claro que o amor é maior. Se há amor, há ação de pregação da Tua palavra, senão há apenas discurso, mas que haja amor para que a missão aconteça e que haja condições de pagar o preço. Sabemos, ó Deus, que nos dias atuais ninguém vai ser apedrejado por aqui, ninguém vai ser, assim como o apóstolo Paulo
pagar um preço tão alto, mas, ó Deus, que possamos pagar o preço que é destinado a nós, com alegria, para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, agradecidos, porque sabemos que nós também, enquanto missionários, estamos caminhando para a Síria, mas o Senhor já foi na frente, e as portas já foram abertas. Conduza-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.